Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do curso de Hipnose Clínica. A gente está na parte de neurociência agora, né? E vamos ver um pouquinho sobre a nossa coluna vertebral, tá? Estudar um pouquinho os nossos nervos, sistema nervoso periférico. Depois a gente vai ver um pouquinho dos nervos cranianos, tá? Os 12 pares de nervos cranianos, entender um pouquinho o funcionamento deles, tá? Bom, falando da nossa coluna, né? A nossa coluna ela é dividida em 4 partes. A gente vai ver um pouquinho sobre as vértebras, as divisões, né, da nossa coluna vertebral, tá? Então a gente tem um vestígio na nossa coluna, que é o cóccix, que seria um prolongamento, uma parte mais ossos mais densos ali, né? Nossa coluna vertebral. Que seria o vestígio de quando a gente ainda tinha um rabo, de um ancestral que a gente tem que teria um rabo, no caso, né? Mas vamos lá, vamos falar da coluna e não de evolução das espécies. Então, a nossa coluna, ela é dividida em 4 partes, no caso, né? E ela tem 33 vértebras. Todo o nosso sistema nervoso periférico passa pela coluna vertebral. Só que aí a gente tem os 12 pares de nervos cranianos que não passam por ali. Eles são ligados diretamente ao nosso encéfalo, né? E não passam pela coluna vertebral. Mas a coluna vertebral entra no estudo da neurociência, porque ela está ligada diretamente ao nosso cérebro. É uma ligação do cérebro com o corpo, no caso. A gente tem prolongamentos de axônios que vão pelo centro da coluna vertebral e fazem essa ligação com o nosso sistema nervoso periférico, né? Com os nervos, os gânglios. Então, a gente tem a nomenclatura dos ossos cervicais, né? A gente tem as 7 vértebras cervicais, as 12 vértebras torácicas, as 5 vértebras lombares e 5 sacrais. E as 4 coxígeas são bem pequenininhas lá no final, né? Então, elas vão se dividir da seguinte forma, tá? Você vai perceber que, quando você ouvir falar, teve uma lesão na C3, o nome das vértebras, a numeração, o nome e a numeração é de acordo com a posição delas, né, no nosso corpo. Por exemplo, as vértebras cervicais vão de C1 a C7. C1 até a C7 estão na região do nosso pescoço. A pessoa teve uma lesão na L3, tá? Elas vão estar lá na região lombar, né? Mas nessa região lombar aqui nas costas, né? Na altura da nossa cintura. As torácicas são a T, são 12 vértebras torácicas. Vai de T1 a T12. Então, ó, cervical, C1 a C7. A torácica, T1 a T12. Lombar, L1 a L5. E as sacrais, no caso, né? São a S, vão de S1 a S5. E aí tem o cóccix, no caso, né? Lá no final da nossa coluna. Então, seria o nosso prolongamento, né? Do nosso um vestígio de que a gente já teve um rabo. Então, essa é a divisão, são os nomes, né, a nomenclatura das colunas das vértebras, né, da nossa coluna vertebral, a divisão dela. A parte mais enervada fica no tórax, fica na região das vértebras T1 a T12, no caso, né, na região do tórax. E aqui a gente vai ver um pouquinho agora como é por dentro, tá, da nossa coluna vertebral. Ela tem várias divisões, né? A gente já viu um pouquinho aqui, ó. Tem a parte ventral, a parte dorsal, né? Então a gente tem a dura mater protegendo. Ela tem que ser extremamente protegida, tá? Então olha só, as proteções que tem na nossa coluna vertebral. Tem a dura mater espinhal, que é por fora, depois vem a aracnoide espinhal, a pia mater, e aí vem a coluna vertebral, a coluna ventral, coluna lateral, o corno dorsal, o corno lateral, tá? É por aqui onde os nervos fazem a ligação com a coluna, no caso, né, pelos cornos. Enfim, aqui está bem detalhado, tá? Você não precisa saber o nome disso aqui tudo, não é necessário, a não ser que você queira estudar neurociência, você queira entrar numa pós-graduação em neurociência, então você vai precisar saber isso aqui de cor, tá? E muito mais coisas. Lembra que no outro vídeo a gente falou um pouquinho que tem uns cálculos também, tá? Não precisa saber fazer aqueles cálculos. Mas se você quiser entrar numa pós-graduação de neurociência, Você vai precisar fazer os cálculos
Sim, tá? Você vai precisar entender como funciona o potencial de ação, que a gente viu no outro vídeo, né? Então, olha só. E por que a gente foi do potencial de ação e agora para a coluna vertebral? Porque é interessante entender que o potencial de ação, ele acontece aqui também, tá? E a gente já vai ver como. Aqui, a gente vai ver um pouquinho, tá? Aqui a gente observando, né, os cornos, onde entram e saem os estímulos, no caso, né? A gente tem as vias sensoriais ascendentes, as vias motoras descendentes. Tá bem detalhado aqui, tá? A gente não precisa ver tudo a fundo. O que interessa aqui pra gente são as vias sensoriais, por onde os nervos trazem as informações e por onde eles levam as informações. Então, olha só que interessante. As vias sensoriais ascendentes ou aferentes, ascendentes, subir, ou aferentes, ela está aferindo, medindo, ela está percebendo o ambiente. O estímulo externo, ele vai produzir uma mudança, tá? Atinge um nível, atinge o limiar ali, o potencial de ação, é gerado, né, esse potencial de ação, que é transmitido através de um neurônio sensorial até o sistema nervoso central, onde os sinais de entrada são integrados, eles são processados, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem os receptores de pressão, de temperatura, químicos do nariz, né? A gente tem os gânglios, os nossos sensores. Isso vai medir o nosso ambiente, ele vai aferir o nosso ambiente, ele vai sentir sensoriais, ascendentes ou aferentes, aferindo, percebendo o ambiente. Então a gente vai perceber, através dos nossos sentidos, o ambiente. Isso vai gerar um potencial de ação que vai levar essa comunicação lá para o nosso sistema nervoso central, passa pelo nosso sistema nervoso periférico, vai pro nosso sistema nervoso central, onde vai produzir um movimento, um estímulo, né? Esse estímulo, ele vai ser, ele vai retornar pelas vias motoras descendentes ou eferentes. Descendentes, que estão descendo do cérebro para o corpo, né? Então, eferentes. Aferente está medindo. Eferente, ele está dando uma resposta de dentro para fora. Ele está eferindo. Então, as vias motoras, elas são chamadas de vias eferentes. Elas podem ser divididas em somáticas ou autônomas, né? O autônomo, no caso, esse movimento acontece de maneira automática. Você não precisa ter você não precisa pensar numa resposta. Ela acontece de forma automática, né? Então, ó, são consideradas as vias somáticas os tractos ou os feixes que conduzem informações referentes à motricidade voluntária, ou seja, axônios que viajam em direção aos músculos estriados esqueléticos. Vamos traduzir? Ou seja, por exemplo, assim, eu quero fazer um movimento, eu quero tomar água, eu quero pegar um copo da água, eu quero pegar uma xícara de café, eu quero pegar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. Então, esse movimento, ele é somático, tá? E aí tem o autônomo, onde eu não preciso ter vem o estímulo e essa resposta acontece de forma automática, tá? Então, vias motoras descendentes ou eferentes. As ascendentes trazem o estímulo até o nosso sistema nervoso central e as eferentes levam uma resposta para os nossos membros, né, para o nosso corpo. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma lesão na coluna que acaba interrompendo essa comunicação, no caso, né, esse sinal, a pessoa fica paraplégica, tetraplégica, não existe mais essa comunicação entre os nossos sensores e o nosso sistema nervoso central. Interrompe a comunicação. Porém, é aquela questão. Uma pessoa paraplégica ou uma pessoa tetraplégica, ela pode ter uma vida sexual. Por que ela pode ter uma vida sexual ativa? Como que ela consegue? Se não tem mais essa resposta. Por exemplo, eu preciso, vamos supor que uma pessoa paraplégica, né? Vamos dar um exemplo de uma pessoa paraplégica. Não tem mais essa comunicação a estímulos ao toque, talvez alguns estímulos não vão mais ser percebidos pelo cérebro, não vão chegar ao sistema nervoso central. Mas a pessoa consegue ter uma vida sexual. Por quê? Nós temos estímulos, nós temos nossos nervos de pares cranianos também, que não dependem dessa comunicação que passa pelo sistema nervoso central.
tá? Por exemplo, o nosso sistema simpático, ele não está ligado ao sistema nervoso periférico. daqui a pouquinho os pares de nervos cranianos, tá? Agora, por exemplo, a pessoa que está paraplégica e ela encosta a perna, tá? Ela não sente, não tem mais os movimentos da perna. Ela encosta a perna em algo quente, ela não vai sentir aquele calor, ela não vai sentir aquela dor, no caso, né? Porque ela não tem mais a comunicação dos gânglios, né, com o sistema nervoso. Aqueles receptores não estão mais se comunicando com o sistema nervoso central.